18 horas e 31 minutos. Que alegria, sexta-feira. Véspera de um final de semana recheadíssimo de confrontos decisivos. E claro, juntos vamos comentar tudo. Mas antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus por Ele ter aberto essas portas aqui na Rede Fonte TV e que Ele nos dê sabedoria, a mim e toda a nossa equipe que produz um programa com qualidade, entretenimento, informação e alegria para você nesse finalzinho de semana, hein? Sextou, você aí deve ter trabalhado a semana inteira e eu quero te perguntar, como foi o seu dia? Foi legal? Foi bom? Uma semana produtiva? Vamos juntos fazermos um programa bastante alto astral. O nosso site, placaresportivo.tv.br, você sabe, né? Fica como um portal de notícias durante todos os dias para você conectado do mundo do esporte. Pode acessar, inclusive a nossa live está passando neste momento nesse site que você segue abaixo. Notícias de skate, futebol, NBA, informação do mundo do esporte e nacionais e internacional. É o novo portal de notícias para você aí do mundo afora. Ao meu lado, um comunicador nato, ele que está aqui conosco no projeto há mais de ano. Ele é muito bom, cada dia nós aprendemos um pouco mais com ele. Na apresentação, nos comentários, na locução, na sintonia dentro dos estúdios e fora dele. Eu quero que vocês recebam com muito carinho ele que é Renato Sobrinho. Fala, Danilo Dias, que energia, que alto astral para fechar bem essa semana abençoada, né? Que coisa boa, maravilhosa. A você, telespectador da Fonte TV, do nosso Placar Esportivo, o melhor telespectador do Brasil. Que bom tê-lo aí conosco. Nós estamos só começando. Prepare-se, relaxe em sua poltrona. Como sempre diz o Danilo Dias, tire o seu sapato, fique à vontade, porque nós vamos começar uma viagem no esporte e na energia e no alto astral. Essa viagem eu gosto. E nós viajamos por vários países diferentes, né, Renato? Eu tenho certeza disso. A nossa produção trabalha muito para levar o entretenimento, o lazer e, é claro, todas as informações do esporte, né, Dedê? Antes de pegar o primeiro voo, quero te perguntar, semana foi boa? Maravilhosa. É? Tô fechando esse chave de ouro e homenageando a todas as mulheres, porque sem elas, Danilo, nós nem estaríamos aqui, não é verdade? Exatamente. Esse programa, então, vai ser dedicado para elas hoje. Não tenha dúvida disso. É feito para você e com muita participação de mulher. Afinal de contas, no nosso timaço tem muitas meninas, né? Exatamente. Então vamos viajar e o primeiro voo é direto para Rio de Janeiro. Teremos Fla-Flu decisivo. E em Minas Gerais teremos confrontos entre América, Atlético, Cruzeiro. Renato, eu quero te convidar a viajar pelos principais estaduais do Brasil afora. E uma chuva de gols e de bons jogos. Prepare-se, porque o final de semana esportivo está começando. E nos estaduais, cada jogaço, hein? Copa do Brasil ontem pregou algumas peças. E ontem esse time aí, hein, de primeira divisão, sofreu para eliminar o Água Santa, Renato. O Vasco do Paulo Francisco, fiquei até pensando nele. Ainda bem que ganhou, mas Paulo Francisco deve ter passado maus bocados. Já no sul do país, a primeira entrevista desse homem aí. Ele que saiu do Vila Nova. Olha só, hein, contestado. Chegou com pompa de ídolo. E agora, o que será que ele disse lá no sul, Renato? Quero nem ouvir, o torcedor do Vila vai ficar bravo. Fernando Regis deu entrevista coletiva nesta tarde. Daqui a pouquinho vamos conferir. E tem tudo também das quartas de final do Campeonato Goiano. Quero perguntar ao Renato quem serão os 4 classificados para a grande semifinal. Mas calma aí. Eu já falo. Não. Agora quer falar? Não. Daqui a pouco, né? Não, Renato, calma, respira. Você tem certeza do que você vai falar? Eu não costumo errar. Nessa hora eu sou decisivo como os times têm que ser. Olha só, daqui a pouquinho vamos segurar porque nós vamos para um rápido intervalo e daqui 2 minutos e meio o Renato vai responder essa pergunta e muito mais. Até já. Estamos de volta com o seu programa Placar Esportivo, Renato Sobrinho. E eu quero te perguntar o seguinte, muito se falou da saída de Fernando Regis há um tempo atrás, certo? Certo. E o torcedor do Vila até hoje ainda fica se perguntando, o que levou o Fernando Regis a sair do Tigrão? E ele que se já apresentou, já treina no Internacional, deu entrevista agora à tarde lá no Sul, Renato. E eu sei o que ele falou. Será que o nosso telespectador já sabe? Não, ainda não. Será? Então a gente colocar e depois a gente comentar, porque eu quero fazer um comentário em cima do que disse Fernando Regis. Então, você vai conferir agora o que disse Fernando Regis lá no Sul. Veja aí. Prazer estar aqui nesse grande clube. Já atuei como zagueiro, sempre joguei como primeiro volante em todos os clubes que eu passei, às vezes como segundo, mas sempre realmente como primeiro. Também já joguei como zagueiro e vou estar pronto, vou estar disponível aí.
O jeito que o treinador quiser me utilizar, a gente vai tentar fazer o melhor para poder ajudar o clube. Feliz, o discurso motivador, um discurso que ele fez levar ele ao Internacional, te convenceu? Me convenceu nada, me convenceu porque eu sei que ele é bom jogador, etc. Isso aí tudo ele disse ok. Mas assim, de verdade, teve um ponto aí da entrevista, não ficou bem claro, achei até que pudéssemos estar com ele nesse momento, mas não falou sobre isso, é que ele citou que agora ele tem condições de jogar em alto nível. Isso deu a entender que aqui no Vila, de repente, ele não teria tido essa condição. Eu acho que o Fernando foi infeliz nessa colocação. Mas, para mim, pouco importa em termos do que ele falou ou não falou. Eu não preciso dele para outra coisa, senão jogar bola. E eu acho que ele é um grande jogador. Fez certo ao vir pro Vila? Acho que fez. Fez bem pro Vila, divulgou, deu mídia, deu notoriedade e deu dinheiro também. Agora, ele sabe que balançou ele para lá, né? Teve realmente uma proposta que era muito boa e aí, Danilo, ela se tornou depois irrecusável. Ruim foi a forma como ele chegou, se apresentou e aí depois sair sem ter pelo menos concluído uma parte que seria o Campeonato Goiano. Caraca, o Inter é time grande, hein? Tem estrutura lá. Fantástico, né? Ali é... Vai vendo, olha só. Então vamos de Copa do Brasil? Já que estamos no Sul, vamos fazer uma viagem por alguns estádios que ontem teve gols. Veja aí. Vamos de Copa do Brasil, meus amigos. No estádio São... Renato, ontem no programa, inclusive, brincamos aqui. Quem ganhava, o Jacaré ou o Tigre com a mordida mais forte? E o Souza eliminou o Cruzeiro, eliminou o Petrolina. Renato, e o presidente deu entrevista hoje falando que o que eles já oferiram da CBF nesses 2 jogos equivalem a 1 ano e 8 meses de orçamento do clube. Rapaz, é o dinossaurozinho lá da Paraíba, né, rapaz? Que legal, hein? Parabéns a toda a comissão, diretoria do Souza, fazendo legal e fazendo bonito a Copa do Brasil. Danilo, eu particularmente adoro a Copa do Brasil por isso. Né? É porque são jogos emocionantes. Nessa fase, então, a segunda fase, é apenas um jogo, não tem essa, meu. Se der empate, pênalti. Se der vitória, né, é claro. E aí, muito bom. Parabéns ao Souza. Já saindo da Copa do Brasil e vindo para as quartas de final do nosso Campeonato Goiano, Renato. E eu começo com o time que está na Série A. É esse aí, o Atlético Clube Goianiense acertou com um jogador, que chamado Gustavo Campanhá. E ele chega com pompa para ser titular no Atlético Clube Goianiense? Rapaz, eu preciso ver um pouco mais. Eu confesso até que eu nem sabia dessa informação, tô sabendo em primeira mão agora contigo. Esse rapaz joga de onde? Meio campo, ele vem do Internacional, jogou no Inter, grandes jogos. Volante, né? Isso, volante. Adora, né, Adson Batista? O Adson queria um volante de estatura maior e é ele, Gustavo Campanhá, tem 1,79 m. O Rony é mediano, né? É um jogador de estatura mediana. E aí o teu Baralhas eu acho que é legal. E assim, é um jogador novo para dar rodagem, agora é o que eu me lembrei dele. E o Adson tem essa perspicácia de sempre buscar esses jogadores. Tomara que dê certo, o Atlético precisa ter, ao meu ver, reforço ali para o sistema defensivo, principalmente laterais, e também lá para meiuca, né? Onde só tem para mim o Chailo e o Danielzinho, mas o Danielzinho é diferente, o Chailo que é o 10, esse aí tá difícil de encontrar, né? A minha pergunta é, Atlético Clube Goianiense e Goiatuba na segunda-feira às 19h30. Super favorito, vai vencer e atropelar ou não é bem assim? Eu penso que o Atlético é super favorito. Atropelar ou não, isso aí é muito relativo, Danilo, porque o time que faz... Na cabeça dos jogadores do Atlético é o seguinte, eu já fiz 3-0 lá, dei um passo bem dado em direção à classificação e quando eu me recordo do jogo da primeira fase, nós fizemos 6 nesse povo aqui. Então é natural que o time entre dentro de uma zona de conforto. Essa é uma preocupação que o Atlético tem que ter, o Jair Ventura, para não deixar os jogadores ficarem totalmente entregues, porque já ganharam. Não ganharam nada. Tem que jogar e fazer acontecer aquilo que eles já construíram. E para mim o Atlético é o super favorito, mas não imagino goleada não. Acho que o Atlético vai fazer ali 1-0, 2-0, até porque pelo resultado, pela vantagem que tem no confronto, dá para administrar muito bem. E o Atlético Clube Goianiense que em breve vai chegar na Série A, vai começar a competição, Renato. E nós temos aqui já os primeiros 5 confrontos do Dragão. Ai. Série A não facilita. O Atlético estreia contra o Flamengo aqui em Goiânia, depois visita o Botafogo na segunda rodada, recebe o Tricolor Paulista na terceira, visita o Fernando Regis lá no Sul com o Internacional e faz na quinta rodada outro time gaúcho, o Juventude. Então é 2 cariocas, 1 paulista, 2 gaúchos até a quinta rodada. Essa sopa de estados misturados aí, rapaz, só dá uma condição pra mim. O Atlético só é favorito contra o Juventude, sabia? Os demais, nenhum jogo o Atlético é favorito. Pode até vencer, mas favorito... Então, dos 15 pontos, o Atlético ganha quanto aí? Não, ele vai ganhar mais, eu penso. Mas favorito o Atlético é contra o Juventude em casa, diante do seu torcedor. E aí precisa fazer bons jogos, né? Flamengo, não tem jeito, né, gente? O Flamengo, o Botafogo, pelo investimento, pelo poderio, jogando lá em Caio Martins não, no Engenhão, né? É sempre difícil. Jogar com o São Paulo é outro timaço. Então...
Cara, favorito é só contra o Juventude. Agora, futebol é isso, tem que jogar. Ninguém ganha nada antes da hora. E é bom, né, Série A? Vamos falar agora de 2 representantes que estão na Série B. Porém, antes disso, tem os confrontos das quartas de final. Começo pelo time que ninguém venceu ele, o Goiás Esporte Clube. E pelos lados de lá falou o homem-gol, que nos últimos 8 jogos fez 6 gols pelo Goiás. Veja aí. Fico muito feliz, né? Fico muito feliz pelo carinho da torcida. Né? Para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar vestindo a camisa do Goiás, um clube gigante, um clube enorme do cenário do futebol brasileiro, não só do futebol brasileiro, mas futebol nacional, né? Então eu fico muito feliz, né? E espero, né, fazer muita alegria aos torcedores, né, que é o que o torcedor esmeraldino merece. Cara, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um pensamento bastante positivo, né? Em fazer uma grande temporada, em fazer um grande início de temporada para dar sequência no decorrer, né? E hoje venho, como já tinha chegado já bem positivamente com o meu início, hoje um início ainda melhor do que aquilo que eu pensava. Então, muito feliz, né? E gostaria também de agradecer a todos os meus companheiros não só pelo meu início, mas pelo início de todos do Goiás. Paulo Baia vem sendo o homem sensação desse clube. Mas muitos torcedores ainda têm dúvidas se ele deve ser o titular no início da Série B. Renato Sobrinho, 8 jogos, 6 gols consecutivos. Esse homem aí pode decidir contra o Goiânia domingo? Ele pode e deve, né? Porque senão a coisa complica. Mas, na verdade, eu fico olhando, o Paulo Baia é o cara, tá entre os 3 maiores artilheiros do Brasil, você acredita? E é um jogador que tá jogando, ao meu ver, fez um bom início, mas ele é um jogador que tem algumas limitações. E olha o que você está dizendo, mas tem limitações, tem 9 gols aí na temporada, essa coisa, 9, 10 gols no total, porque ele é um cara que aproveita uma coisa que todo mundo deveria ter. E não tem, que é uma qualidade na bola parada, né? Na ele decide, né? De pênalti, tanto no cruzamento quanto de falta. Exatamente. Então é a qualidade, a maior virtude dele. Ele disse isso quando chegou. Mas eu quero lembrar que no ano passado ele era reserva na Ponte Preta, na Série B. Então ele não é essa sumidade. Está vivendo um grande momento, tem que ser melhor aproveitado. Agora, qual é o problema do Goiás, Danilo? O Goiás não tem meio campo de armação de jogadas. Observe, ele está jogando ali porque faz uma dobrada boa com o Sander pelo lado esquerdo. Ali criam-se algumas situações. O Goiás, quem arma a jogada são os volantes ou a bola alongada dos zagueiros. O Goiás só tem um lateral, o lateral direito não dá conta. Então, assim, é um time que precisa muitos ajustes. Pelo Goiânia, claro que dá para passar, né? Com todo o respeito que o Goiânia merece, o Glauber é um grande profissional, amigo da gente, mas o time Goiânia tem muitas limitações. E o Goiás precisa render bem mais do que tem rendido nos últimos 4, 5 jogos. Esse é Renato Sobrinho, hein? Pra você, Renato, o Goiás é favorito contra o Goiânia? É favorito. O Goiânia fez um jogo muito bem, eficiente lá no Olímpico. O Goiânia jogou por uma bola, teve essa primeira bola aos 10 minutos da primeira etapa nos pés do seu atacante, ficou cara a cara com o Tadeu e errou. E aí o Goiás depois, né, fez aí tudo menos o gol, porque tentou e esbarrou no goleirão do Goiânia, que é o Léo, né? Ficou muito bem o goleiro, defendeu tudo. Agora é outro jogo. Se o Goiânia precisa disso para tentar buscar o calendário cheio, né, para a Série D o ano que vem. Mas o Goiás é favorito. Vamos ver os confrontos do Goiás na Série B para você analisar? Pedreira na estreia, enfrenta o Ceará na Arena Castelão. Depois recebe o time de Paulo Baia. A Ponte Preta visita o Brusque em Santa Catarina e faz 2 confrontos seguidos na 4ª e 5ª rodada em Goiânia contra o Ituano e o Paysandu. Renato? Para mim o Goiás é favorito contra a Ponte em casa, é favorito contra o Brusque lá e também jogando com o Paysandu aqui. Pelo menos 3 jogos o Goiás é favorito. Desses 15 pontos, 9 o Goiás faz. E o projeto, isso aí. Aí tem que ver empate, essa coisa toda, mas favorito em 3. Em 15 conseguir 10 pontos, já põe ele entre os 4 melhores. Exatamente, é um bom início de Série B. Goiás é um favorito ao acesso? Eu diria que tem condições, vai depender muito do que vai vir a agregar. Eu penso que o Goiás, para esse início de campeonato de Série B, precisa de pelo menos mais 4 ou 5 jogadores titulares. Um lateral direito, um meio-campista, pelo menos mais 2 atacantes, um de lado e um centroavante, porque o Goiás não tem centroavante. Gente, a Chapecoense está querendo o Getúlio. Sério? Chapecoense, é sério. Saiu essa reportagem aí, o pessoal comentou. Ô, Chapecoense, o avião de vocês caiu, morreu um monte de jogador. Não faz isso, não. Não, aliás, faz isso sim, mas, claro que faz. Leva o Getúlio.
Esse é Renato Sobrinho. Eu quero aproveitar a nossa grande audiência e mandar um forte abraço agora para uma pessoa, uma mulher que viria hoje representar vocês aí de casa, que são mulheres, estão nos acompanhando, mas acabou de mandar uma mensagem falando que não vai poder estar presente. É a presidente do grupo M19 lá de Guapó, a presidente Pamela, que é mãe, que é uma pessoa bacana, que, olha, presidente, entende de futebol, é uma gestora com excelência desse clube, mas não vai poder estar presente devido ao fluxo de trânsito intenso que ela está enfrentando. Um forte abraço a você, Pamela, e o convite ainda está de pé para nós recebermos você aqui. Um forte abraço e um bom final de semana. Vamos agora de Vila Nova, então? O Tigrão, por lá falaram duas pessoas que estão em uma vibe diferentes. O Naninho em alta e o Igor não cai na graça do torcedor ainda. Veja aí. Eu acho que é uma reação normal, né, de todo atleta que quer vencer. E pela maneira que foi o jogo também, a gente não podia sair satisfeito, mas sem desespero. A gente sabe muito bem o que a gente está construindo na competição, sabe o que a gente está fazendo no dia a dia. Isso não nos abalou em nada, não mudou nada. A gente sabe que tem que ter mais atenção, sim. Mas trabalhamos também em cima disso, em cima das coisas boas também que a gente fez, que não teve só esse ponto negativo na partida, embora o resultado tenha sido muito assim, ruim para a gente. Pelo decorrer da partida, mas a gente está focado, está confiante, a gente sabe que a gente tem que dar o nosso máximo como qualquer outro jogo, sabe que é o jogo da vida, tem muita coisa nesse jogo também. Acho que mexe muito, tanto com a gente quanto o clube, torcida, mexe com todo mundo, a gente está ciente disso, mas a gente está preparado e a gente vai com tudo para conseguir essa classificação. Agora faltam os 90 e poucos minutos, né? Que a gente já tinha até falado com eles, que era um confronto, um duelo de quase 190 minutos para se garantir uma classificação. Ninguém tem a vantagem, a não ser nós de jogarmos em casa, com o apoio do nosso torcedor. A questão da pressão é porque nós estamos aqui representando um grande clube, nós temos a responsabilidade de tentar fazer algo para conseguir a classificação. Existe um jogo contra o adversário que também hoje tem essas mesmas possibilidades, só que nós estamos jogando em casa, nós respeitamos muito o adversário, mas nós não podemos abrir mão daquilo que nós temos como ambição dentro da competição. É isso que nós vamos tentar fazer. O futebol é dessa forma e assim a gente está bem maduro e consciente do que nós podemos ser em campo, principalmente para esse jogo. Renato Sobrinho. Nós vemos no semblante do Naninho confiança exaurida, o 10 desse time, fazendo gol nos últimos 4 jogos, 3 gols. Já Igor Magalhães um pouco ressentido, sem saber se fica ou não no Vila Nova e passa-se muito pelo que vai acontecer amanhã. Não tenha dúvida, se o Igor passar, normal, esquece, segue o fluxo, porque ele tem culpa? Tem, mas ele não é o único culpado, não. Do jeito que estão fazendo, parece que é só ele o culpado. E eu penso que o Vila Nova precisa rever alguns conceitos com relação ao trabalho dele com o Magalhães. Ele não é uma sumidade, mas também não é o Joãozinho da parada, que é o pior de todos. Então dá a chance a ele. Até porque ele jogou, mas hoje ele não joga mais, ele não tira a bola, ele orienta os jogadores. Mas os jogadores dele também têm que colaborar. E o Naninho, esse sim, está jogando com a confiança, porque fez um grande jogo, está fazendo grandes jogos ao longo desse campeonato. Sem sombra de dúvida, Danilo, ao lado do Shailon, eles vão brigar ali para ser quem é o 10 do campeonato. Vamos ver os confrontos também do Tigrão dentro da Série B? Renato Sobrinho, o Vila que tem parada indigesta logo nas 2 primeiras rodadas. Enfrenta o Guarani de Campinas em Goiânia, visita a Ilha do Retiro em Recife, o Sport, depois recebe o Operário de Ponta Grossa, visita Belo Horizonte, propriamente o Estádio do Independência, o América, e recebe Rafael Donato com o seu Grêmio Novo Horizontino. Rapaz, você falou do Donato, agora o Vila virou favorito. Você acredita? Deixa eu te contar uma coisa, Danilo. Os jogos do Vila são mais difíceis, os 5 primeiros, do que os do Goiás. Para, Renato. Pega lá o Sport, pega lá o América, são times que sempre batem. O Guarani de São Paulo é sempre muito forte e o Novo Horizontino tem uma estrutura boa. Cuidado, então, pra mim, o Vila tem mais dificuldade que o Goiás. Eu vou projetar pro Vila favoritismo em 3 jogos, da mesma forma como fiz com o Goiás. Guarani, Operário e Novo Horizontino. Exato, mas é difícil, viu? Os adversários são mais qualificados. Estou descartando 2 aí, porque a América lá no Independência e o Sport na Ilha é difícil. Se o Vila fizer o trabalho de casa, tá bem feito, então. Tá bem feito, 9 Seriam pontos. 9 pontos. Maravilha. Se chegar nesse ponto aí, eu tô prevendo aí de 7 a 9. Tá aí. Os confrontos Série B é o mês que vem já, hein? Se prepare. Vamos ver então a matéria que nós preparamos sobre os confrontos das quartas de final do nosso Campeonato Goiano? Põe na tela.
E já está chegando os jogos de volta das quartas de final do Goianão, que está pegando fogo. Os jogos acontecerão entre sábado, dia 9 e segunda-feira, dia 11. Quem abre essa rodada de decisões é o Vila Nova, que recebe o Goianésia no Osvaldo Brasileiro Alvarenga. O jogo acontecerá às 17 horas. No primeiro jogo, o Vila Nova empatou em 2-2. Se empatar novamente, a decisão será nos pênaltis. No domingo, o Goiás enfrentará o Goiânia. O clássico Gogó acontecerá no Ailê Pinheiro, às 16 horas. A decisão ainda está empatada. No jogo de ida no Estádio Olímpico, o Goiânia conseguiu segurar o empate em 0-0. Será que o Goiás consegue vencer no tempo corrido? Somente o tempo mesmo pode dizer. No estádio Jonas Duarte, o Anápolis, que foi derrotado no jogo de ida para o Aparecidense, tenta sua reabilitação, mas terá que vencer com 4 gols de diferença, pois o Aparecidense venceu o jogo de ida por 3-0. E quem fecha a rodada de decisões é o Atlético Goianiense na segunda-feira, quando enfrenta o Goiatuba no estádio Antônio Ascioli. O Atlético vem para a decisão com vantagem, pois venceu no estádio Divinão por 3-0. Meus amigos, se segurem, pois saberemos na segunda-feira os confrontos das semifinais. O Vila Nova enfrenta a equipe do Goianésia, Renato. Esse jogo já começa amanhã, sábado, teremos o primeiro semifinalista, com transmissão da TV Alego, apresentação de Renato Sobrinho e Daniela Melo. Nos comentários, Hugo Duarte, Daniel Santana e Danilo Dias. Olha, nós vamos estar trabalhando junto amanhã, Dedê. Juntos, aqui não para, Aí né? é o seguinte, a conexão continua direto, daqui pra lá. E juntos canal da Assembleia, né? TV Alego, né? TV Alego, no Deputados YouTube, aqui também. ou no aplicativo Deputados Aqui. Que bacana, estaremos juntos. Sintonize aí você, torcedor colorado. E aí eu vou o seguinte, não tem jeito, né? Se o Vila, convenhamos, Danilo, se o Vila Nova não passar pelo Goianésia, não é possível que vai ter aquele filme de novo que aconteceu contra o Anápolis no ano passado, lembra? Nesse mesma fase aí, ó. Pessoa errou pênalti. Contra o Anápolis, né? Exatamente. Mas da Vila. No domingo, o Goiás recebe o Goiânia com transmissão ao vivo da televisão Brasil Central. Quem vence, Renato? Rapaz, eu queria muito dizer que o Goiânia venceria, mas não tem jeito não, é o Goiás que vence. No Jonas Duarte, de 17 pontos conseguidos até o momento, 16 foram lá em Anápolis. O time mandante vai tentar reverter algo inédito. 3 gols para reverter, Renato. O Anápolis vence, mas não leva porque a Presidência construiu uma grande vantagem. Já o Atlético Clube Goianiense encerra as quartas de finais na segunda-feira às 19h30, com transmissão também da televisão Brasil Central. E aí eu te pergunto, de quantos o Goiatuba vai perder? Rapaz, pode ser de 1, de 2, não vai ser goleada não, Danilo. Não? Porque o Atlético vai administrar, já tem muita coisa, né? Eu penso assim, o Atlético passa com louvor, com muita tranquilidade. Alô, Danilo, boa noite. Gostaria sempre de participar do programa um dia ao vivo, de ver vocês aí. Fica à vontade, é o Edmar lá de setor Bandeirantes em Trindade. Vem aqui para nos conhecer toda a nossa equipe, vai ser interessante. Alô, Danilo, estamos aqui em Umas acompanhando o programa. Para mim, os classificados são Vila, Goiás, Atlético e Anápolis. Anápolis, comandante ele é bom, né? Alô, Danilo, parabéns pelo programa. O Fernando Regis deu essa entrevista. Pra mim, ele não serve de nada. Ele nunca mais deve vestir a camisa do Vila Nova. Ó, o torcedor chateado, hein? Alô, Danilo, aqui é o André Luiz, senador Canedo. Parabéns. Lembra que eu te disse um dia que o Vila Nova iria ficar 25 anos sem ganhar um título? Meu filho tem 22. Olha aí, Renato. Perto, ele já vai para 19? Olha só, hein? Alô, Danilo, parabéns. Manda um grande abraço ao Renato Sobrinho. É o Everildo, está na audiência. Rapaz, eu prometi pra ele, amanhã, Everildo, eu vou aí. Tirei o dia, amanhã cedo eu vou aí te abraçar, te conhecer. Aliás, a gente já se conheceu. Ele falou num episódio não muito legal, que a gente estava triste, tanto eu como ele. Tínhamos perdido um amigo. E agora eu vou de uma outra circunstância. De repente, amanhã eu te encontro. Tá bom, Everildo? Obrigado. As verduras lá de casa só vêm das mãos da família do Everildo. Muito obrigado, meu amigo. Vamos agora falar de uma grande empresa que está aqui no nosso programa, além desse timaço de apoiadores que vem o seu departamento de marketing, a forma de divulgar aqui no nosso programa e alavancar cada vez mais a sua marca. E hoje eu quero falar de um colégio que é referência há mais de 25 anos no nosso mercado goiano. Estou falando do Colégio Planeta. Cadê a logo dele aqui, produção? O logo do Colégio Planeta que está há 25 anos sendo referência e o único colégio, Renato, que tem cursinho noturno. Aquele trabalhador que trabalha o dia inteiro
pode ficar tranquilo, porque no Colégio Planeta tem o cursinho noturno. Rapaz, e uma das grandes frustrações que eu tive ainda na minha vida foi não ter lecionado lá como professor de geografia no Colégio Planeta, porque eu conheço a estrutura, conheço os profissionais que estão lá, são de altíssima capacidade e competência, a direção seríssima, não por acaso obtém sempre esses indicadores fantásticos no Enem e nos processos seletivos às quais os alunos participam lá. Então, você que está aí, quer fazer um cursinho preparatório, quer estudar, ter qualidade de ensino, vá ao Colégio Planeta. Eu tive por lá, entreguei o currículo, mas não deu certo. Quem sabe um dia eu volto, de repente, a trabalhar e ministrar aulas nesse colégio que, para mim, seria uma grande honra, porque é um dos melhores do Brasil, Danilo. Um corpo docente qualificado, o professor Rui Carlos, Gisele Aragão, o Amarísia, todo sério, Charles, todo o corpo docente, os professores, o Gibran, esse que vemos na tela, Renato, salas climatizadas, com ar-condicionado, alunos que trabalharam o dia inteiro, como a Marcela disse, mas ela estava lá disposta a se preparar e ganhar conhecimento. E o Colégio Planeta Noturno é o único colégio que tem cursinho preparatório, Renato. Isso é muito bom, Danilo, porque você sabe que a conexão existe justamente nessa sinergia entre um colégio preparado, uma estrutura fantástica, com profissionais gabaritados e o aluno que está realmente em busca do seu objetivo. Por isso tudo que você disse, eu referendo e recomendo Colégio Planeta. Tá aí, um forte abraço a todo o time do Colégio Planeta. Vamos agora viajar lá pro Nordeste, porque ontem teve jogo da Copa do Nordeste. Põe na tela. Meus amigos, Renato Sobrinho, algumas surpresas nesta noite, confesso. Não esperava a vitória dos Bulls, muito menos do Detroit, e o Celtics, 2 desar consecutivos. Perdeu pro Cleveland Cavaliers e ontem lá na Ball Arena. O Celtics precisa abrir o olho, né? Porque desde quando começou essa temporada, eles não haviam tido 2 derrotas assim. E assim, uma última sexta, duas sextas, sabe aquele... Parece que é aquele descuido, assim, no finalzinho. Então precisa ter esse posicionamento, porque é um time que é cotado para brigar aí, sem dúvida, pela conquista do torneio, né? Da competição. Com relação aos Bulls, cara, é interessante, né? A reação antes tarde do que nunca. Eu também gosto do Chicago, acho que é um time fantástico, tem uma história maravilhosa, né? O basquetebol não tem tem 2 times que para mim tem lendas, são 3, né? Para mim o Celtics, com o Larry Bird, com o Los Angeles Lakers, claro, antes do Kareem Abdul-Jabbar, com o Magic Johnson, e agora, nesse momento, eu tô buscando aqui os nomes, né? E o Chicago, porque o Michael Jordan, que é o jogador mais completo, mais o Pelé do basquete pra mim, foi o Michael Jordan. Aquele Karl Malone jogou onde? O Malone jogou no Detroit também. O New York Knicks também. Teve um rapazinho também que jogou com o Michael Jordan, era doidinho. Scott Pippen. Ele mesmo. É doidinho, você lembra na hora? Camisa 33. Ele era mais... Agora, o time, assim... O que me preocupa é o seguinte, como é que um time como o Miami Heat, que eu gosto do Miami também... Vice-campeão. Pois é, tá tão embaixo desse... Quer dizer, tem que rever alguma coisa, né? Claro, é um time que tem muita história também, mas precisa reagir. Vamos ver os confrontos que você pode acompanhar daqui a pouquinho? Tá aí, às 21 horas em Filadélfia, o 76ers recebe os Pelicans. Já na cidade capital dos Estados Unidos, Washington, os Wizards recebem os Hornets. Um jogo interessante, Renato, que vai me chamar a atenção e pode ser a sua também. Acontece lá em Cleveland. O terceiro colocado, o Cavaliers, enfrenta o primeiro, que é os Timberwolves. Os Timberwolves que realmente jogam uma temporada perfeita, né? Anthony Edwards tá jogando demais. Destruindo. E é um jogão, talvez, não tenha dúvida, desses confrontos aí é o que chama mais atenção pelo equilíbrio, né? Pelo equilíbrio. Vou acompanhar. Também, 21h30, o time da Flórida, os Magics, visita Nova York, onde enfrenta os Knicks. Os Grizzlies recebem Memphis, o time de Atlanta Hawks. E o OKC recebe em Oklahoma o time vice-campeão, o Miami Heat. São os jogos que você pode acompanhar da NBA. Vamos para um rápido intervalo? Daqui 2 minutinhos nós estamos de volta com Fórmula 1. E você sabe quem foi o líder hoje? Daqui a pouco eu te conto. Até já. Renato, estamos de volta. E em grande estilo, né? Final de semana tá chegando. Mas com esse calorão, tá chovendo, tá chovendo sim, mas, gente, com um calorão desse tá fazendo aqui na nossa capital, na nossa região, Qualidade, não, sabor. Não, inigualável. Não, e você sabe que a previsão de tempo para a próxima semana de março é um calor absurdo em Goiânia. Rapaz, não tem como ficar sem. Você vai se deliciar refrescando-se com o melhor picolé. Da fruta direto do pé para picolé. Renato, são sabores incríveis, imperdíveis. O Frutos de Goiás conquistou todo o território nacional e agora conquista a Europa e a América do Norte. Cara, porque é muito gostoso. Esse de ninho trufado é o meu preferido. Eu fui de morango? Eu fui lá na semana passada, o Claudilei
Claudinei me presenteou pra mim, falou, degusta esse aqui. Aí eu fui de 1, 2, 3, eu quase chupei tudo. Renato, de abacate. É gostoso demais. E o de cajá? Não, o de cajá você põe um salzinho. E o de morango? Ah, esse é cremoso. Olha, Frutos de Goiás é referência no Brasil e vai ser no mundo, você pode ter certeza. O de coco é incrível, Renato. O coco premium, vem uns pedacinhos de coco. De morango, então, nem se fala. Mas lá em casa só entra flocos, porque a minha pequena só adora ele. Rapaz, lá em casa entra qualquer um, desde que seja Frutos de Goiás, porque é o melhor picolé, o sorvete e também tem açaí, não é isso? É, o açaí agora tá entrando na Europa e América do Norte, Renato. Rapaz, timaço grande. Frutos de Goiás, que qualidade. E eu quero abraçar e cumprimentar esse casal nota 10, que é o seu Claudilei, a dona Lúcia, é claro, e o timaço de apoiadores. O Bruno, né? gente boa demais. Esse Bruno é bom e é torcedor do Goiás, sabia, né? Domingo ele vai estar lá, certeza. Estamos esperando ele lá. Vamos Como é bom poder ter uma empresa desse porte no nosso programa, hein? Nos honra e nos credencia a ser realmente expoente, cada vez mais crescendo junto com a Frutos. Então, esse final de semana, você aí pra refrescar, o que faz? Ah, não tenha dúvida. Vai em qualquer loja, tem muitas pelo Brasil afora. Frutos de Goiás. Degusta lá que você vai lembrar da gente. Renato, vamos ali pro meio do programa? Vamos embora, vamos falar de quê? Eu quero contar uma novidade pro nosso telespectador. Não, mas eu tô até imaginando que você vai falar, Danilo. Para, Renato. Ah, pai, você vai falar de velocidade. Exatamente, lá em Jeddah. E quem para o homem? Ah, não, Renato. Mas enfim. Vai ser às 14 horas de sábado. Não, dá pra ver então, né? Aí. Vamos lá, ver a conta? Nada mudou. Max Verstappen é o líder. Vai largar no Grande Prêmio da Arábia. Charles Leclerc é o segundo com a Ferrari. Checo Pérez o terceiro, também RBR. Novidade vem aí. Aston Martin com Fernando Alonso E na mostra quarta posição. que o Fernando Alonso, por mais, tá igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Porque o Alonso, né? O Conde das Astúrias está realmente fazendo a diferença aí com uma máquina modesta. E um detalhe, duas McLaren com o Piastri e o Norris, e depois as duas Mercedes com o George Russell e o Lewis Hamilton. As flechas de prata da Mercedes precisam ter um rendimento maior, porque você já viu a Aston Martin, as duas McLaren, mostra que a McLaren fez o desenvolvimento do carro de forma muito interessante, muito positiva, porque está brigando aí para chegar nas primeiras posições, e aí depois, né, dentro de uma normalidade, mas lá em cima não muda. É ruim, né, ver o Hamilton ali na oitava, seria bom ele brigando lá em cima, né? Porque quem poderia, nesse momento, fazer rivalizar com o Max Verstappen seria o Hamilton. Seria ele. Como ele não tem hoje uma estrutura, uma máquina para isso. O próprio que vai rivalizar é ele mesmo, Verstappen contra ele próprio. Esse é o momento. Até chegar o ano que vem. Calma que o ano que vem eu vou pôr fé no Lewis Hamilton. Na ele Ferrari. vai pro carrinho vermelho. Olha só. Vamos fazer um giro pelo Brasil agora? Tá na hora? Tá. Então vamos, tem muito gol? Não, estaduais que vem aí, final de semana de peso. Então é hein? programação. Se liga nos jogos que a gente vai mostrar agora, não é isso? Põe na tela. Se segurem, meus amigos, pois teremos É isso mesmo, Everton Mendonça. Parabéns pela bela locução. Vamos conferir as tabelas para você ficar antenado nesse final de semana. Renato Sobrinho, um grande jogo acontece no Maracanã neste sábado, Fluminense e Flamengo às 21 horas e Vasco decide no domingo contra o Nova Iguaçu quem serão os finalistas do Campeonato Carioca. Renato. Rapaz, e esse Fla-Flu vai ser emocionante, porque imagino eu que o Vasco, mesmo jogando com o Nova Iguaçu, a gente merece o respeito, mas o Vasco deve chegar. E aí quem vencer o Fla-Flu, né, vai fazer a final contra o Vasco, é isso? Grande jogo em Flamengo e Vasco ou Fluminense e Vasco? Rapaz, penso que dá Flamengo e Vasco. Tá aí. Já no Sul, teremos Fernando Regis com seu Inter enfrentando o São Luís no sábado e domingo o Grêmio recebe o Brasil de Pelotas, que é time de Série C, Renato. Com detalhe, né, o Renato Portaluppi essa semana fechou treino, tá chateado, tá revoltado com os comentários aí acerca Tá dando chilique lá. Tá nervosinho o Renato Portaluppi, ó. Mas ainda assim, penso eu que a lógica vai prevalecer. Inter e Grêmio passarão. No Campeonato Mineiro vai estreitando cada vez mais e teremos clássico na Arena MRV. O Galo Mineiro com Hulk e companhia recebe o América e o Cruzeiro no domingo recebe a Tombense, Renato. E olha que o Paulinho, que foi destaque da temporada passada, tá mal. Não fez gol ainda. Tá em jejum, hein? Tá em jejum. Mas assim, o Galo jogando seus domingos, a Arena MRV ficou linda, né? Preciso conhecer esse templo sagrado do futebol de Mineiro. Mas pra mim o Galo passa. E vem cá, né? Se o Cruzeiro for... Cruzeiro que foi eliminado pelo Souza. Se não passar do Tombense, meu amigo, pra mim dá Cruzeiro. Já em São Paulo, Palmeiras de Abel Ferreira enfrenta o Botafogo. O seu time favorito a subir de novo na Série B para a Série A. O Santos recebe a Inter e o Ituano recebe o São Paulo. Esse jogo no domingo. Rapaz, dentro de uma lógica, o Palmeiras vence, o São Paulo também. O Santos é o seguinte, o Santos pediu para jogar na Vila. Os jogadores não querem viajar, não querem mandar o jogo de São Paulo. O Santos fez um jogo recentemente do Morumbi, deu quase 50 mil pessoas. Pois é. A torcida do Santos é maior fora de Santos do que na Vila propriamente. Mas os jogadores querem ficar na Vila, querem ficar em casa. Então, para mim, o Santos vai chegar, vai passar pela Ilha de Limeira e São Paulo e Palmeiras também. Já em Brasília, a última rodada da fase decisiva para colocar os 4 primeiros classificados. Teremos o
Capital líder contra o Santa Maria, Real Brasília enfrenta o Gama, o Ceilândia faz o clássico contra o Esportivo Ceilandense, Paranoá enfrenta o Planaltina e o Brasiliense enfrenta o Samambaia. Renato, como é bom ter audiência de Brasília, né? Temos sim que mostrar o Campeonato do Candango aqui. Claro que sim, né, Danilo? E com detalhes, teremos clássico da Ceilândia, hein? Ceilandense contra o Ceilândia. Legal, eu acho que agora o time do Capital tá fazendo toda a diferença, um campeonato perfeito. Vamos ver, os times tradicionais como o Brasiliense e o Gama se conseguem mostrar a sua força para chegar bem na fase final. Tá aí. Vamos agora saindo aqui dos jogos do nosso campeonato dos campeonatos regionais e vamos lá para a Arábia, porque teve gol do Sauditão. Põe na tela. E tivemos Liga Saudita, o Al Nassr. Renato, o Al Nassr perdeu mais um jogo, o time do Cristiano Ronaldo não tá bem. Em contrapartida, nesta tarde aconteceu o recorde. O quê? Ah, para, Renato. Fala pra mim que eu não sei o que. O time do JJ, o Jorge Jesus, saiu perdendo, é verdade. Jogando fora de casa. Mas depois fez 3-1 e conseguiu a vitória de número 27, que bate o recorde do Guinness em termos de forma consecutiva, agora igualando o Denil Santos do país de Gales. Então quer dizer que o time do Rota é Jorge o maior Jesus, do mundo até o momento em termos de vitórias consecutivas. 27 vitórias? 27. É, parabéns ao Imagina, português. nem empatou. Ah, Entrou, ganhou. Então tá um veneno mesmo, um curisco, né? E aí que se preparem os adversários. Sabe quem fez gol aí? Quem? É o Quem Michael, hein? É, grande. De cabeça, Renato. M19. Já pensou isso aí, rapaz? Pequenininho, Michaelzinho. Olha lá. Quem um dia irá dizer, né? Malcom também, olha só o brasileiro Malcom. Opa, calma, não derruba não, professor. Olha quem tá pitando. Você viu? Professor Wilton. Olha só, Renato, viajou, hein? Tá vendo? Esse é o negócio de apitar a Copa do Mundo, ser bem ranqueado, ser FIFA, né? É isso. Tava aqui esses dias apitando Goiás e Goiatuba. Isso, lá em Goiatuba. Fez uma excelente arbitragem, inclusive. E agora tá Quebrou lá na o tabu, Arábia, né? Quebrou o tabu e mostrou que realmente tem capacidade. Vai fazer um bom trabalho, sim, Will. Parabéns ao time do Al Hilal, Jorge Jesus, Michael, que é primo da Pamela, presidente que vai vir aqui no nosso programa. Um forte abraço. E tem cena do Messi também, Renato Sobrinho. Nessa semana ele levou a entrada no jogo de ontem contra o Nashville. Quase que quebra a perna dele, olha só. Ele vai dar um combate ali no zagueiro. Olha lá, Renato, o movimento da perna dele, ó. Nossa, que coisa feia. Olha só, Renato. Ainda bem que ele parece que não estava apoiado, porque se ele estava apoiado, ela tinha quebrado mesmo. Olha lá, Renato, foi Deus. Ele virou o tornozelo. Ele estava bem apoiado, mas ele estava com aquele movimento de flexibilizar ali a dor. E ao longo da carreira dele, poucos índices de lesão, né? O Messi tem essa grande vantagem, né? É um cara que realmente se cuida e tem poucas contusões, mas essa aí foi muito maldoso. O cara tem que ser expulso na hora, não é possível que não foi expulso, né? Não, foi não. Ah, tá de brincadeira, né, rapaz? Não, lance normal. E o Messi jogando com essa camisa rosa, em homenagem ao Dia das Mulheres. Uniforme bonito, hein? Bonito. Gostei. Você gostou? Eu adoro rosa. Olha a calça que eu tô hoje. Em homenagem às mulheres. É bacana. Você não gosta de rosa, não? Eu adoro. Também. Principalmente vou levar uma rosa pra dona Juliana agora que tá esperando, porque é Dia das Mulheres. Passei lá no Viveiro Goiás e já fiz a minha. Já peguei o buquezinho pra fazer a média. Já que o Renato está falando das mulheres, por que não terminar esse programa com uma homenagem a vocês, as mulheres que são sempre aquelas parceiras e companheiras do nosso dia a dia. Veja aí. Nós do programa Placar Esportivo não poderíamos despedir desse dia único, dia 8 de março de 2024, um programa que é feito pensando em você, mas esse programa dedicado às mulheres especificamente, aquelas empoderadas, aquelas que têm voz ativa, a mulher que é mãe, a mulher que é trabalhadeira, a mulher que faz acontecer, e como é bom ter as mulheres ao nosso lado. Parabéns pelo seu dia, pela voz eloquente que você tem na sociedade moderna, pelas conquistas que vocês vêm tendo ao longo dos dias, ao longo dos anos. Mulher, ei mulher, como é bonito ser mulher. Parabéns! E o Dia Internacional do dia 8 de março é apenas uma data significativa, porque na verdade todos os dias são os dias das mulheres. A primeira paixão da nossa vida é a nossa mãe, que é uma mulher, que é um espelho de dignidade, de felicidade, carinho, afeto e amor. Sem as nossas mães, o que seríamos de nós? Estaríamos nem aqui no mundo. A amamentação, o carinho, o zelo, o toque. Parabéns a você, mulher, que é isso tudo. Nós do programa Placar Esportivo desejamos a vocês, mulheres, que o dia tenha sido de repletas felicitações.
bacana, hein? Show de bola, que homenagem. É, bacana. Parabéns à nossa produção, trabalhou direitinho, hein? Exatamente, uma equipe qualificada. Ah, por isso tá com a gente, né? Feliz Dia das Mulheres para suas, para as minhas e para de todos que estão nos acompanhando. Beijo, Juliana, Ana Júlia, Renata e minha mãe também. Um abraço para nossa equipe pela semana de trabalho e adeus sempre. Obrigado. Valeu, tamo Fique junto. com Deus. Tamo junto. Bom fim de semana. Pra Tchau, você também. vambora? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.